caras tentaram encontrar... Eu tô aqui matando dúvida. Beleza. Né? Porque daí se eu estiver falando besteira, eu já corrijo, né? Tô com um professor aqui comigo, né? O Big Bang. Eu tinha uma curiosidade para saber qual é o ponto da explosão, né? O ponto da explosão, Isso o aí todo epicentro. mundo pergunta, Aí eu fui ler sobre o assunto e diz a lenda, né? Diz, sei lá, os estudos, que não tem um ponto exato. Não tem um ponto. É como se cada ponto no universo tivesse sido ocasionado, vamos dizer, pela explosão do Big Bang. Então, cada ponto nessa sala, cada pequeno microponto, e não dá nem para dividir, é exatamente onde começou o Big Bang. Certo? Por quê? Porque aí entra o lance da observação. Quando a gente observa o universo que está muito longe, não que está perto você vai ter diferença. Mas quando você faz uma média assim, de tudo que está muito longe, a gente fala que o universo ele é homogêneo e isotrópico. Então, para qualquer lado que você observar, de qualquer ponto, você vai ver sempre mais ou menos a mesma distribuição de matéria e tal. Então, não faz sentido eu falar, não, o universo começou aqui. Porque se ele começasse num ponto e as coisas espalhassem, ele teria direções preferenciais quando a gente observasse. E não tem. E não tem. Então ele pode ter... Por exemplo, para determinadas coisas, a Terra a gente coloca ela no centro do universo. Ela é muito bom, por exemplo, quando a gente fala universo observável, a gente parte do ponto colocando a Terra no centro. Entendeu? Tem outras coisas que a Terra não dá para você colocar no centro. Mas para determinadas coisas você pode colocar a Terra no centro para fazer aquela sua, né, estipular aquelas suas premissas e tudo com a Terra no centro do universo. Tá errado? Cara, se você partir desse ponto de vista cosmológico, que é coisa muito afastada, não, ela poderia estar no centro, poderia ter sido o início aqui, como poderia ter sido em outro lugar também. Então, esse ponto aí não existe mesmo. Agora a minha pergunta. Antes desse Big Bang, existia o espaço-tempo? Aí você... O espaço-tempo nasceu depois do Big Bang? Aí é o seguinte, cara. O Stephen Hawking morreu em 2018, né? Antes dele morrer, ele conversou com o Neil deGrasse Tyson. Conhece o Neil deGrasse? Não é esse da camiseta, não, né? Esse daí é esse aqui, ó. O segundo aqui. Que estudou com esse primeiro Eu achava aqui. O primeiro é o Carl Sagan, o segundo é o Neil deGrasse. Tá. O Neil deGrasse é um grande divulgador científico nos Estados Unidos. Ele tem um podcast dele que é maravilhoso, chama Star Talk. Ah, sim. Não lembrava da figura. Isso, mas já vi vários vídeos. Ele conversou com o Stephen Hawking pouco antes do Stephen Hawking morrer. E o papo entre eles foi o que veio antes do Big Bang. Aí, cara... E tem esse gravado, esse papo? Tem isso gravado. Aliás, tem um vídeo no meu canal, podem assistir lá, onde eu falo disso aí, mostro. E tem esse papo deles gravado. Certo. Cara, assim, é um negócio... Primeiro, né? O Big Bang é uma das hipóteses para o início do universo. A gente não pode bater o martelo 100% e falar que desse jeito. Existe a hipótese de que o universo nunca teve início e nunca teve fim. E nunca terá fim. Que o universo, isso aí é um outro grande pesquisador chamado Roger Penrose, chama o universo cíclico. Então o universo ele se expande, depois ele contrai, depois ele se expande de novo e ele vai fazendo isso. Então ele não tem início e não tem fim. Então, por esse lado, o espaço-tempo sempre existiu. Entendeu? Agora, no Big Bang, o que veio antes daquele ponto inicial da expansão? Porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma explosão. Mas, na verdade, não é uma explosão. Não é uma circunstância? É uma expansão. Chegou um momento ali que aconteceu alguma flutuação, alguma coisa que toda a matéria que estava concentrada numa singularidade, que a gente chama, ela se expandiu e está se expandindo até hoje. A energia estava toda concentrada ali a ponto de estar expandindo até hoje. Agora, o que teve antes, se teve... Primeira pergunta é, teve um antes? Não, aí que tá. Se o tempo não existia ainda, não existe essa referência relativização do isso tempo. que ele fala. Porque, antes, por exemplo, depois, tal da flecha do tempo, ela começa no início do universo. Então, por esse lado, não tinha Mas nada. olha que interessante essa minha reflexão. Já que fora do espaço-tempo a gente não observa, então eu adoro ir lá viajar por lá. Pensar que estou lá, ou imaginar essa fronteira, né? A fronteira da inexistência, da maneira que a gente entende.
Porém, lá é a grande singularidade, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Certo? Então eu imagino o espaço-tempo como uma espécie de grande bolha. Isso, é mais ou menos isso. De grande bolha. É um tecido que a gente brinca. Isso, esférico, um plasma flutuante, mas que ele se junta ali. Fora disso, não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. Isso. Então, é como se fosse a casca de um ovo que abraça todos os momentos possíveis. Isso aí. Só que nessa casca do mistério, desse ovo, existe também todas as alternativas de momentos. Ela é a mãe do tempo. Então, antes do tempo, existem todas as alternativas de momento. Isso, para mim, é o Big Bang. O Big Bang seria o seguinte. Existe o nada absoluto. O nada absoluto é muito, 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 muito maior do que o universo que a gente consegue conceber, que é o universo dentro do espaço-tempo. Sim. Esse plasma, na verdade, é o gotinha do espirro do final do MIB. Lembra que tinha um cara que espirra? Exatamente, é isso mesmo. Aquela bostinha. Isso mesmo. Aquela bostinha é o universo do jeito que a gente consegue enxergar, com todas as nossas visualizações e complexas de multiversos e etc. Fora disso, é muito, muito maior, porque você imagina um lugar que não tem o tempo, com todas as possibilidades de tempo, de momentos, porque ali a circunstância é tipo assim, uma colisão de uma determinada estrela ou uma partícula no determinado momento do tempo, aquilo aconteceu, ponto. Sim. Teve aquela ação teve reações e assim o universo se faz e tal, né? Mas tem um lugar no nada absoluto que é quando a possibilidade da existência de algo existir. Sim. A possibilidade não é algo existir, não é a matéria ainda, é apenas a energia da possibilidade mesmo. Como se fosse algo que desestabiliza o nada. A possibilidade de algo existir já é algo, né? Sim. Desestabiliza o nada absoluto. O nada absoluto já não é nada, né? Sim. Antes de ter o espaço-tempo, você tinha ali todas as possibilidades. Exato. Uma delas criou isso. Agora, e o pessoal que defende que existem múltiplos universos? Cara, se você pensar que tem camadas de possibilidade... Isso. Porque para existir uma ação, precisa ter a possibilidade daquela ação. Mas a possibilidade daquela ação, ela existe, na verdade, num espectro quase infinito de alternativas para aquilo. Sim. Não é? É isso que desestabiliza o nada e cria, vamos dizer, o espaço-tempo. Porque imediatamente essa eletricidade se conecta com todos os pontinhos de Big Bang, porque se você me disse que em todos os lugares aqui tem o Big Bang, não é? Em qualquer ponto do espaço tem o Big Bang. Só que esse Big Bang também se conecta lá com esse plasma mãe do nada, que tem todos os momentos possíveis. Sim. Então o Big Bang, na verdade, está acontecendo agora. Isso aí que você está falando, cara, tem duas coisas muito importantes aí. Rapidinho. Eu sou a primeira vez que eu interrompi. Não é a primeira. Não é a primeira? Não tem problema, não. Pode continuar. Desculpa, eu tenho essa mania. Não, é porque eu tô empolgado. Tem erro, não. Tá bom, agora eu fiquei mal. Não, eu te interrompi. Não, pode falar. Não, eu queria falar que tem duas coisas muito importantes. Eu fiquei tão mal que já esqueci o que eu ia falar. Quer dizer, não, é que tem duas coisas muito importantes que você falou. Que você falou do seu jeito, mas isso existem... explicar, por exemplo, esse negócio de desestabilizar o início o próprio Stephen Hawking e tal chamam de flutuações quânticas. São O que é o quântico, né? Que todo mundo fala, travesseiro quântico. Não tem nada disso, tá, galera? Chapéu quântico. Chapéu quântico. Basta dizer que é. O quântico é a ciência, a quântica, né? É a ciência que lida com as coisas muito pequenas. As coisas que estão no nível de partículas fundamentais. Coisa menor que o átomo. Tá ok. E como que iniciou tudo isso? Alguma flutuação quântica, que é isso aí que você falou do seu jeito, aconteceu para ter desestabilizado, né, e começado tudo isso. Isso é uma coisa. E a segunda coisa muito importante que você falou, que disso tá ligado com a coisa muito grande, é isso que o Stephen Hawking foi atrás a vida dele inteira, cara. É a tal da teoria do tudo. A teoria da unificação. Sim. É quando a gente vai, segundo ele sempre falou, a gente só vai ter um entendimento mesmo
do universo, do início, se teve coisa antes, depois, o dia que a gente conseguiu unificar. Unificar o quê? A quântica, que lida com as coisas infinitesimais. Com as grandiosas. Com as grandiosas, que é o quê? Na teoria, é a gravitação. Entendi. Então, quando a gente juntar a gravidade com a quântica e juntar essas duas coisas, aí nós vamos ter um entendimento de tudo. Legal. E é isso que muitos físicos teóricos vão atrás, e o Stephen Hawking passou a vida dele inteira indo atrás disso. Que legal. Aí a gente chama de teoria, ou teoria da unificação, uns chamam teoria de tudo. Unificar, que é unificar a força da gravidade, que lida com as coisas muito grandes do universo, com a quântica, que lida com as coisas muito pequenas. Sim. Então, eu acho que dentro você falou do seu jeito, entendeu? Mas na física tem essas coisas. Sim, eu percebo. Quando eu leio textos que são didáticos, né? Porque eu não vou ler as teorias da sua origem, mas a gente vê reportagens e livros, vídeos, etc. Né? Você percebeu isso? Eu comecei a falar, mas eu acho que eu já vejo dessa maneira. Não tenho o estudo específico, mas eu me fascina imaginar também o lance da fé no seguinte sentido: a existência transcendente, né? Da mente, da consciência, né? Consciência versus mente. Né? Porque eu acredito, sim, eu vou morrer, não acho que eu vou continuar tendo a consciência individual que eu tenho. Não, acho que vai apagar meu cérebro e essa consciência do jeito que eu vejo aqui, ela deixa de se existir. Porém, lá no berço cósmico das alternativas, né, aonde eu poderia ou não ter nascido, aonde, sei lá, essa consciência pode ter nascido em outra família, ou em outro lugar, em outro planeta, em outro momento do tempo, isso tem um nome também. Todas essas alternativas, elas estão lá nesse berço. Isso aí. Então, se o espaço-tempo das coisas que nós conseguimos observar com a mente, tanto com a mente como com a consciência, método científico, espaço-tempo da maneira que a gente consegue enxergar e comprovar, eu imagino ele com algumas camadas até chegar no nada absoluto. Sim. Essas camadas têm algumas unificações de consciência. Como se a gente está conectado, está no mesmo momento aqui. Então nós somos a mesma coisa. Isso aqui é uma bolha. Isso aqui eu sou mitocôndria, você isso aqui é uma célula. Entendi, é isso mesmo. Eu sou mitocôndria e você qualquer outra coisa, porque a única coisa dentro da célula que eu lembro é a mitocôndria. Tem o núcleo, DNA, RNA, tem Pronto, tudo. Aí, ó, tá todo mundo lá. Né? Salve. Por isso que ele faz música. Exato. Mas é isso, eu gosto de exercitar a imaginação com a ciência, sabe? Eu acho que o ensino da ciência tem que trazer isso para as crianças, por exemplo, de maneira que estimule que mistura filosofia, mistura imaginação, mistura um monte de coisa e sem... Faça a criança pensar, né, cara? Pensar, porque isso aí é pensar. E isso aí é da onde nasce... Então, flutuações quânticas que você falou aí, o lance da teoria da unificação, e essa outra coisa que é outra grande questão que tem aí, que é de universos múltiplos, né? Sim. Multiversos, que a gente chama. Sim. A Marvel trata isso muito bem, entendeu? Sim. Mas será que o multiverso é uma... Então, existem uma grande linha aí de pesquisa que os caras vão atrás de outras alternativas, né? Que o universo... Sim. Esse aqui é a nossa bolhazinha. Sim. Mas aqui do lado tem uma outra bolha, aqui tem outra e tal. E tem físicos, principalmente físicos teóricos, que tentam encontrar, em determinadas medidas, pontos onde... Porque aí o que acontece? O cara vai com esse pensamento filosófico da imaginação, ele vai até um certo ponto. Ele fala, bem, agora será que eu consigo demonstrar isso? Sim. Será que eu consigo provar? E tem físicos que eles tentam encontrar em determinados tipos de dados muito específicos pontos que eles não sabem explicar muito bem o que é. E eles dizem que são pontos aonde um universo, que é uma bolha, está em contato com o outro, com o nosso, cara.